A gente vai ao vivo agora para Nova York, onde manifestantes saíram às ruas para comemorar os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e a morte do líder supremo Ali Khamenei. As pessoas levaram bandeiras dos Estados Unidos e do Irã. Também levaram fotos de Reza Pahlavi, herdeiro da dinastia dos Shahs. A monarquia iraniana foi derrubada em 1979 com a revolução que colocou os ayatolás no poder. Pahlavi está exilado nos Estados Unidos desde então, mas a gente sempre analisa esse cenário e observa que ele tem mais apoio externo do que interno para conseguir, de fato, retornar ao poder. Eu converso agora com o professor de Relações Internacionais e colaborador do Centro de Estudos Políticos Estratégicos da Marinha, o Maurício Santoro, sobre o conflito no Oriente Médio. Maurício, obrigado pela presença. Gostaria que a gente analisasse o potencial da marinha iraniana. É uma marinha forte, mas que potencial ela tem neste momento em um conflito contra os Estados Unidos? Boa tarde, Uribe. Bom, se nós olharmos essa história militar do Irã, desde a Revolução Islâmica, o país tem, de fato, capacidades militares consideráveis. Nós podemos dizer que o Irã é uma potência regional com a capacidade de ação no Oriente Médio. No entanto, a ênfase de todo esse esforço de defesa do Irã foi muito mais na questão do seu exército, da sua potência terrestre. Agora, a marinha iraniana tem alguma capacidade, sim, sobretudo capacidade de bloqueio do Estreito de Hormuz, do Golfo Pérsico, e isso teria repercussões globais pela questão do impacto no comércio do petróleo. Quer dizer, ali pelo Golfo Pérsico passa alguma coisa em torno de 20% da produção global de petróleo. E nesse momento, quando a gente vê o Estreito de Hormuz fechado, o senhor considera que existe a possibilidade, eventualmente, Estados Unidos ou alguma outra nação fazer uma incursão marítima ou terrestre para tentar reabrir o Estreito de Hormuz? Olha, esse risco existe, com tudo que isso representa de ameaça em termos do comércio internacional de petróleo. Agora, qual é a dificuldade no caso de Hormuz? Como o Irã domina a costa norte do estreito, o Irã seria capaz, pelo menos em teoria, de bloqueá-lo sem usar navios, usando simplesmente artilharia ou minas aquáticas. Então, é muito difícil garantir ali a liberdade de circulação em Hormuz nas condições atuais, no meio desse conflito, no meio de uma guerra. E não por acaso o Irã está usando essa cartada, quer dizer, na situação atual, o que o governo iraniano está tentando fazer é ampliar o escopo dessa guerra, seja pela questão dos petroleiros, bloqueando o estreito, seja pelos ataques que o Irã tem realizado contra uma série de países vizinhos ali no Golfo Pérsico, como Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos. Então nós estamos vendo que é uma conflagração que envolve não só os Estados Unidos, Israel e Irã, mas potencialmente toda a região, o que torna tudo isso muito mais instável, muito mais perigoso para a ordem global. A gente estava falando do Reza Pahlavi agora há pouco, que os protestos nos Estados Unidos defendem que a monarquia volte ao Irã. Como o senhor vê esse cenário? O que eu observo, conversando com outros analistas, é que ele tem mais apoio externo do que interno no Irã, que a possibilidade mesmo é de uma mudança de poder ainda no atual regime. Isso porque aceleraram o processo e o chanceler iraniano até anunciou que pode ser escolhido um novo líder supremo em 2 dias. Exatamente, quer dizer, o príncipe imperial, o herdeiro do trono, Reza Pahlavi, ele é uma figura de um grande impacto internacional e muito desenvolto na maneira como ele lida com a imprensa. É uma figura que ganhou uma certa relevância no debate público nos Estados Unidos. Contudo, dentro do Irã, ele não é alguém que realmente tenha construído um movimento de massas, um movimento de apoio político. O que a gente tem visto nesses últimos meses foi uma série de enormes protestos reprimidos com brutalidade pelo governo iraniano, mas ali a gente está falando de cidadãos iranianos preocupados com questões como a economia, a inflação, a dificuldade no custo de vida, e também reagindo ao que tinha sido a derrota do governo iraniano na guerra do ano passado, naquele conflito de 2 semanas envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. O que nós estamos vendo agora, nesse novo conflito, é algo mais profundo, mais instável, mais brutal,
principalmente por conta desses ataques americanos que mataram o Ayatollah Ali Khamenei e outros membros da liderança política iraniana. Então existe essa possibilidade agora de um vazio de poder, de um vazio ideológico, inclusive porque vai ser extremamente difícil para a liderança iraniana conseguir realizar qualquer tipo de reunião para escolher um novo líder supremo. Isso só aconteceu até agora, em toda a história da Revolução Islâmica, uma vez, quando o Ayatollah Khomeini passou, né, essa liderança para o Khamenei, né? A gente tem um cenário também recente da Revolução, né? Desde 1979, 2 líderes e agora um cenário de assassinato dessa liderança suprema. O Donald Trump fez um aceno aí meio contraditório, professor. Ele, de um lado, disse, nós vamos continuar os ataques. De outro lado, ele disse, o Irã topa conversar. O senhor considera que a possibilidade maior é o que aconteça no Irã, o que aconteceu na Venezuela, ou seja, um governante local apoiado pelo regime atual, mas que abra um canal de diálogo e, eventualmente, de transparência com os Estados Unidos? O cenário na Venezuela tem se mostrado extremamente favorável para os Estados Unidos. Quer dizer, o governo Trump conseguiu, com a presidente Delcy Rodrigues, realmente estava muito além das expectativas mais otimistas no Pentágono, no início do ano. O cenário iraniano até agora não sinaliza nenhum tipo de dissidência dentro da elite, dentro desse grupo dirigente, com essa disposição, por exemplo, para negociar o fim do programa nuclear ou uma redução dos estoques de mísseis balísticos do Irã, que são os objetivos principais dos Estados Unidos com a guerra atual. Mas é claro que essa possibilidade sempre existe, né? Agora, o cenário que está se desenhando é de combates muito intensos pelos próximos dias e, eventualmente, também ali, né, essa expansão da guerra para países vizinhos. Quer dizer, e tudo isso é o que o governo iraniano vem tentando fazer ao longo dessas últimas horas, porque para o Irã é interessante hoje expandir a guerra, envolver mais países e tentar, desse modo, algum tipo de defesa, algum tipo ali de equilíbrio com relação às pressões dos Estados Unidos.